Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Jonatas Velli. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um passo a passo de um vestido infantil simples. Aqui no canal eu já fiz um outro vídeo que foi um sucesso, é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, que foi o vestido floral infantil um vermelho, que eu vou deixar o link para vocês na descrição e vou deixar também no final desse vídeo. Que muitas pessoas tiveram dificuldade em questão dos acabamentos, que foi um pouco mais avançado. Então eu resolvi trazer para vocês hoje um vídeo parecido, porém com acabamentos diferentes, mais simples. Então, vamos ao passo a passo do vídeo de hoje, eu espero muito que vocês gostem. Para iniciar esse procedimento, o tecido que eu vou utilizar é 1,5 m de satim, esse satim floral. O molde eu vou deixar também na descrição o vídeo que você pode entrar e assistir. A única diferença desse molde é a questão do formato do decote, que eu modifiquei. O outro eu fiz um decote normal, esse aqui eu fiz um decotinho quadrado. Então, a parte da saia também eu vou traçar uma modelagem de saia godê. O que você faz? Você pega o valor da cintura da criança, a circunferência total, divide por 6,28, você vai achar o raio. Então você marca o raio. Porém, o que eu vou fazer? Eu quero uma saia mais volumosa. Em vez de eu marcar, deu 11, eu vou marcar o dobro, 22, para poder ficar uma saia bem larga e assim eu poder franzir ela para criar mais volume ainda. Se você quiser, se você não quiser, você marca o raio normal e depois o comprimento normal. Se você tem dúvidas sobre como fazer uma saia godê, também eu vou deixar o link na descrição, pois do canal já tem vários. Você assiste o outro vídeo que eu expliquei bem certinho como fazer o cálculo. Então, cortei a saia aqui normal, a saia godê, no tamanho que eu quero. O tamanho você decide o tamanho que você quer. Então, depois que você cortou a saia, nós vamos iniciar o passo a passo da costura. Você vai cortar a parte frente e costa, a parte também do forro frente e costa e a manga frente e costa. Bem simples. Posiciona certinho de acordo com o fio do tecido, porque esse tecido ali ele tem um pouco de elasticidade, então você tem que posicionar bem certinho. Agora, o que eu vou fazer para iniciar o processo de costura? Eu vou posicionar a parte da frente e vou posicionar por cima dela a parte das costas dos dois lados. E vou efetuar o processo de costura nos dois ombros. Então, levar a máquina de costura com bastante cuidado e vou efetuar a costura ali de 1 centímetro que eu deixei bem certinho na parte dos ombros. Repito esse mesmo procedimento de um lado e do outro e também com forro. Então, o forro eu vou utilizar um forro liso para poder facilitar a visualização. Mas se você quiser, a sobra do tecido dá para cortar o dobro também e fazer ele todo forrado por dentro e por fora. Então, eu fiz a mesma coisa, uni os ombros do forro. Agora eu vou posicionar a parte do forro sobre o tecido principal e vou efetuar a costura do decote. Lembrando sempre de posicionar bem certinho, alinhando a costura dos ombros do forro com a costura do tecido principal. Se você sentir um pouco de dificuldade, você pega e alinhava também toda essa parte aí para o tecido não se movimentar e o encontro ali dessa parte do ombro bater certinho. Então você leva a máquina de costura. Como eu fiz um decote quadradinho, eu vou pegar e vou costurar até o limite ali que eu vi que der e vou enfiar a agulha para me poder fazer virar e continuar o trajeto ali da costura. Então, com a agulha enfiada, assim o tecido ele não se movimenta. Você consegue virar e continuar o processo da costura até ele sair lá no outro lado, lá na parte das costas. Sempre finalizando a costura com retrocesso no início e no final, para que assim as costuras não se desmanchem. Agora, naquele encontro ali do decote, eu vou dar um piquezinho assim, porque facilita no processo de virar. Se você não dar esse pique, ele vai virar e vai ficar enrugado no cantinho. Então, é um piquezinho ali que faz toda a diferença. Você corta ali como se fosse uma diagonalzinha. E essa parte curva do decote também, você pode dar alguns piques para facilitar e quando o tecido do forro virar, ele fica mais bonito também. Uma outra costura que a gente faz é uma costura bem na bordinha do forro, ó. Eu pego a costura, todo aquele excesso por baixo e tombo pro lado do forro, assim o forro ele não fica aparecendo. Então é uma costura que ela tem uma função, ela vai pegar e vai manter todo esse tecido para dentro. Então quando a criança vestir, ele não vai aparecer, o forro não aparece. Então basta pegar, ó, e posicionar toda aquela parte do excesso de tecido que está por baixo, os 1 centímetro de costura, e você pega ele e vai tombando todo para o lado do forrinho amarelo. Então, você pode utilizar esse processo tanto para costura adulto, criança, o que for, onde você utilize forro para poder
fica dessa forma, ó, o forro ele não aparece, ele fica todo embutido, todo escondido para dentro. O próximo passo eu vou pegar as duas mangas e vou posicionar o forrinho sobre ela também. Essa questão do forro basta se você quiser, se você não quiser basta só fazer a bainha dela aqui. Se você for utilizar o forrinho também, você coloca o forro sobre a parte principal e passa uma costura nessa parte inferior da manga. Isso faz com que a manga ela fique mais bonita, fique mais trabalhada, mais delicada com o forrinho. Então eu peguei e fiz o mesmo processo, tombo toda a costura para o lado do forro e bato uma costura bem na bordinha, essa costura de reforço para o forro não aparecer na parte principal, dessa forma. Agora o próximo passo eu resolvi não embutir a manga para ficar mais fácil. Mas se você quiser fazer essa manga embutida, você assiste o outro vídeo, que foi o outro vestido que eu fiz. Nele eu ensinei como embutir essa manga nesse tecido principal e no forro, onde não fica aparecendo nenhuma costura. Então eu vou posicionar agora a manga aqui certinho, porque eu vou fazer um acabamento mais simples. O que eu vou fazer? Eu posiciono o centro da manga ali certinho, vou alfinetar. E depois o próximo passo que eu faço também, se você for iniciante, sentir dificuldade, você pode alinhavar. Por quê? Quando você leva na máquina de costura, facilita bastante. Às vezes você perde um tempinho alinhavando, mas quando você leva na máquina de costura lá, você tem certeza que a costura que você for fazer, você não vai precisar voltar e desmanchar, porque o tecido ele fica firme no lugar. Então, às vezes você perde um tempinho que vale a pena. Agora é só levar a máquina de costura, depois que você finaliza ali o linhavo em volta de toda a parte ali da cava com a manga, e é só costurar sem medo. Sempre ajeitando o tecido certinho, com o dedinho ali você vai alisando, caso for criar alguma ruguinha, para não criar prega. Então você tem que ir ajeitando, dar uma paradinha, vira. Vai devagar, não tem pressa não. Vai devagarzinho aí que a manguinha sai, e sai bonitinha. Finalizo ali a costura com retrocesso. Você repete esse mesmo procedimento dos dois lados. Depois o acabamento eu levo na overlock. Se você quiser, você pode fazer na zigue-zague, caso você não tenha um overlock. Ou você pode também, dependendo da situação, pregar um viés de acabamento nessa parte. Então fica a critério. Você escolhe o tipo de acabamento que você quer dar no tecido de acordo com as suas condições. Eu fiz o acabamento na overlock, um acabamento simples. Agora que eu fiz esse acabamento aqui, você repete o mesmo procedimento, claro, do outro lado. Agora a gente vai pegar e vai posicionar a manga dessa forma e passar uma costura unindo a manga e toda a lateral do vestido. Então eu posiciono tudo certinho, alinhando todos esses tecidos e efetuo uma costura simples, uma costura reta. Leva a máquina de costura, sempre ajeitando certinho. Se você sentir dificuldade, você pega uns alfinetinhos, prende, alinhava e depois vou dar o acabamento de novo na overlock. A questão do acabamento ela vai ficar a critério, gente. Você escolhe o acabamento que melhor lhe convém de acordo com a situação que você tem. Se você não tiver uma overlock, você vai, faz o acabamento no zigue-zague, faz com viés, você escolhe. Então, o corpinho ele já está praticamente aqui pronto. As mangas no lugar, forrinho ali. O próximo passo agora nós vamos prender a saia na parte do corpinho do vestido. O que eu vou fazer? Eu vou pegar toda aquela circunferência da cintura da saia e vou passar duas costuras, uma próxima da outra, para quê? Essa costura a gente vai franzir toda essa saia. No outro vestido eu ensinei como fazer pregas utilizando um garfo. Esse aqui eu vou fazer ele só franzido, porque é mais simples. Então, eu vou pegar o centro da saia e vou alfinetar ali no centro, frente do vestido. Então, eu vou ter metade da saia para um lado, metade da saia para o outro. O que a gente faz? Na parte interna a gente puxa as duas linhas, ó, e o franzido ele vai começando a criar forma. Então, dessa forma a gente consegue distribuir esse franzido de maneira uniforme. Então, por que eu prendi ali o centro no meio? Para mim saber a quantidade que eu vou poder franzir de um lado e a quantidade para mim franzir do outro. Assim eu consigo ter um controle em relação a como eu vou uniformizar esse franzido em toda a circunferência ali do corpinho da saia, para que não fique nem um lado mais franzido do que o outro. Então, ó, agora é só pegar e distribuindo, ajeitando certinho. Você pode alfinetar e também linhavar todo esse franzido em volta de toda a parte. Você faz um lado, depois faz o outro. E
ele fica dessa forma, ó. Depois que você distribui certinho, agora você pega e leva a máquina de costura e prende ali a saia no corpo do vestido de maneira simples. Prende ali a saia com o tecido principal do corpinho, com forro, tudo junto. Por quê? A ideia do vídeo é fazer um acabamento simples, para quem estiver iniciando, para ser uma peça que a pessoa que talvez nunca costurou consiga fazer. Depois que a gente pegou e prendeu o corpinho, eu novamente vou levar overlock. Se você não tiver, vai na zigue-zague mesmo, ou um viezinho ali também já resolve. Fica um acabamento limpinho. Então, vou prender ali a saia diretamente no corpo e a parte das costas do vestido ela tá toda aberta ainda. Então, o que a gente vai fazer? O vestido já começa a criar forma de vestido, já começa a aparecer. O próximo passo é o corpinho, ele já vou mostrar por dentro para vocês, ó. Fica um acabamento limpo, aparentemente costuras aparecendo, mas é um acabamento simples, que você faz de maneira rápida, bem simples, não tem muito que... No outro vídeo eu ensinei como fazer tudo isso embutido. Agora vamos lá. Eu vou pegar agora o posicionamento do zíper invisível. Eu decidi colocar zíper invisível nessa parte das costas. Você vai ver que o zíper, as pessoas criam um medo do zíper, mas ele não é um bicho de 7 cabeças. Você vai pegar, posicionar ele do ladinho ali certinho e prender o lado que você quer. O meu zíper ele era muito grande, o que eu fiz? Eu medi o tamanho que eu quero, passei uma costura lá embaixo e cortei. Então é bem simples. Se você também tiver um zíper maior... Agora o que você faz? Você marca ali, ó, onde ficou o encontro da cintura com a saia, bem no zíper. Por quê? Essa marcação ela vai facilitar para você centralizar o outro lado e o zíper bater certinho. Então ela vai ser o nosso guia para poder o encontro do zíper bater certinho. O que você faz? É muito importante você saber se a costura que você fez de um lado ela está abrindo, ó, dessa forma. O zíper ele não pode abrir duro e nem agarrar. Agora com o zíper fechadinho de novo, você vai lá na parte de baixo da saia e começa a prender tudo certinho. Você tem que prender em cima e embaixo tudo certinho, porque quando você passar a costura do outro lado, às vezes pode acontecer se você, mesmo com a cintura estando ali centralizada, lá embaixo na hora da costura dá diferença. Então o que você faz? Você alfineta tudo. E lá embaixo também, por mais que você não vai passar uma costura unindo o restante da saia que fica abaixo do zíper, depois você vai fazer essa união. Então, você deixando ela com alfinete, menos chance de você pregar o zíper e ele dar diferença lá embaixo. Então, prendi o zíper dessa forma. O que você vai fazer? Você vai conferir para ver se tudo bateu certinho, ó. Tá vendo? A parte superior ali no meio da cintura. A parte de baixo ainda da saia tá aberta. Então, você vê certinho, tudo tem que bater certinho. A parte de cima e a parte de baixo. Se você vê que fica alguma diferença, o zíper foi pregado, deu de alguma maneira errada. Então, ele tem que ficar assim, para ficar bonito. Agora, com esse calcador de pregar zíper comum, eu vou lá bem onde a costura parou e continuo ela até finalizar na barra da saia. Dessa forma. Finalizou? Agora o acabamento que eu estou dando, eu escolhi dar um acabamento em viés. Por quê? Porque fica complicado passar uma overlock aqui nessa parte. E o viés fica um acabamento limpo. Então... eu não estou utilizando calcador, estou indo com a mão mesmo. Eu ajeito esse viezinho de algodão e eu vinco ele com a mão e você vai devagarzinho. Se você quiser, você alfineta ele todinho para ele ficar dessa forma, ó. Eu utilizei um viés de outra cor para facilitar, mas eu poderia muito bem utilizar ou um viés da cor do zíper ou um viés amarelo aí no caso. Agora eu vou dobrar e vou dar o acabamento ali com alguns pontinhos manuais. Você pode prender só o início do zíper, você escolhe o acabamento que você quer dar. Tem um outro vídeo do vestido dourado que eu prendi todo à mão esse acabamento aí e muitas pessoas gostaram, muitas pessoas fizeram também. Você pode ver também, eu vou deixar o link na descrição. Agora, para finalizar a barra, eu vou pegar e vou prender com esse viés mais largo, ó, na parte de toda a barra. Eu alinho ele certinho. Esse viés, ele é muito bom, por quê? Porque ele tem uma elasticidadezinha, você consegue puxar ele um pouquinho e ele ajusta certinho. Então, eu vou passar ele de acordo ali com um pezinho de máquina, porque ele é bem largo. Agora, para facilitar, para ele virar bonito e a barra não ficar enrugada, um segredinho. Aquela mesma costurinha que a gente faz ali no forro, a gente vai fazer aqui também. Só que a gente tomba toda aquela parte da costura interna, ó, toda aquela sobra do tecido que ficou, para o lado do viés branco. Então, você vai passar essa costura em volta de toda a circunferência da saia. Dessa forma, ela é bem próxima mesmo ali ao viés e o forro. Quando você virar e passar, olha só como que a barra da saia já começa a ficar lisinha, começa a criar forma. Eu escolhi branco porque o tecido ele tem fundo branco.
Agora o acabamento da saia você escolhe, você pode dar pontinhos manuais, prender ele todo certinho, ou se você quiser, pode levar a máquina de costura, como eu estou fazendo, porque é mais simples, e passar uma costura mesmo, da cor da linha do tecido, tudo certinho. A barra ela vai ficar lisinha, bonitinha, não vai criar prega, e é só fazer isso, o seu vestido ele vai estar praticamente pronto. É uma maneira simples de fazer, que facilita bastante. Então, esse foi o resultado do vídeo de hoje. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou esse vestido. Então, pessoal, esse aqui foi o resultado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dê um joinha no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E caso você não esteja recebendo as notificações, ative o sininho se você já foi inscrito aqui. Porque agora a gente vai ter bastante vídeos com frequência. Então, deixem sugestões aí embaixo também, que eu vou estar olhando os comentários, respondendo todo mundo. E me sigam também lá no Instagram, @JonathanVerli. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.